tudo indica que a DC vai passar por um plano de 10 anos, que seria mais ou menos eles já planejarem 10 anos do universo DC. E muitos filmes que as pessoas começaram a contar o que elas esperam dos próximos 10 anos, que filmes elas querem ver. E eu quis fazer algo parecido ao mesmo tempo diferente. Eu separei alguns filmes e séries que eu gostaria de ver sobre personagens femininas da DC no universo DC após The Flash. A primeira e a mais óbvia de todas é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha já conta com 2 filmes do DCU, o Mulher Maravilha e Mulher Maravilha 1984, mas a personagem existe há muito tempo e ela tem muita história para contar. E por isso que eu daria uma série para ela, explorando não só as Amazonas, também como a história dela e um pouco da mitologia grega, já que ela tem bastante relação com isso. A Maravilha é uma das personagens que tem mais potencial de história e de exploração de um universo e que não é muito usado geralmente. Então ela seria perfeita para ganhar uma série, porque ela teria muito conteúdo, então a gente poderia ver ela como seria alguma coisa após The Flash. Quem sabe ela participando da Sociedade da Justiça original, ou se não ela lutando em guerras que aconteceram e explorando também aquela parte das Amazonas, da Hipólita, da mitologia grega, de Zeus, de Hera. E o dos Novos 52 tem uma boa explicação dessa parte, que tem uma saga bem legal e seria muito legal de ver adaptada. A segunda personagem é a Zatanna. Tudo indica que ela já vai ganhar um filme dentro do DCU, só que por enquanto a gente não tem muitas notícias sobre isso, mas eu daria uma série para ela. Por quê? A Zatanna, ela vai chegar e já vai explorar o universo mágico dentro do DCU. Mesmo a gente já tendo a magia e o Senhor Destino, eu acho que seria muito interessante abordar a Zatanna, porque a Zatanna também é um personagem que tem muita história e muita exploração. Então, você pegar um tom mais dark para algumas coisas e outros mais contraído, e um filme meio colorido e ao mesmo tempo bem sombrio, e relacionar tudo isso a Zatanna com uma série que não aborda só a personagem em si, mas também seu pai, a sua vida sendo uma ilusionista, também o relacionamento dela com John Constantine, com a magia em si, não a personagem magia, e todos os personagens, que ela também tem muita ligação com o Batman. Então, pegar uma série e conseguir explorar tudo isso seria uma ótima ideia para Zatanna, e eu acho que ela merece demais isso. E eu torço muito para sair alguma notícia logo desse filme e que o filme seja bom. A nossa terceira personagem seria a Vixen, e ela seria um Pantera Negra da DC. Então, o que ia acontecer? A gente ia ver a Mary, que é a Vixen, desde pequena já escutando a história sobre o Totem, e ela estaria ali na sua vila, onde ela não sairia até o final do filme. E a gente ia explorar toda essa cultura africana e tudo mais, e tudo relacionado à personagem também. E que ela sempre ia querer usar esse amuleto, porque ela fica encantada desde criança sabendo dele. E quando eventualmente ela fosse usar esse amuleto, ela ia ter que lidar não só com ele, mas também com seus vilões, que seriam vilões próprios dela. Ela também ia ter que lidar com o lado negativo do Totem, já que além dela ter o espírito do animal, ela também tem os seus pontos negativos. Ela também pega os pontos indesejados dos animais, como descontrole, sede de sangue, uma ferocidade absurda e tudo mais. Então, tudo isso é misturado ali na sua história. E lá pro final a gente poderia ver ela indo para uma espécie de Washington, onde fica a Liga da Justiça, e falando que existe mais pessoas no mundo que precisam de salvação e que os super-heróis têm que atuar em toda parte do mundo, e eles existem em toda parte do mundo. Eu acho que seria bem interessante. Nossa quarta personagem é a Questão 2, também conhecida como a René Montoya. E aqui a única coisa que eu faria, eu ia mudar o casting da atriz. Eu ia escolher uma atriz mais nova para ela poder lidar mais com mais coisas que ela ia aparecer, já que não ia só ser no caso de Aves de Rapina e meio que a personagem ia sumir. Então eu ia escolher uma personagem mais nova, também para ter relação com outros personagens que eu já vou falar. A Questão seria um filme mais de detetive. E ela ia explorar Gotham do seu jeito ali, do seu jeito detetive, e que ia se passar meio que depois mesmo de Aves de Rapina. Ela foi demitida da polícia, ou ela se demitiu, depois de resolver o caso da sua vida. E aqui ela vai descobrir que, na verdade, esse vai ser o caso da vida dela.
que ela vai acabar tendo que investigar um caso super importante que a nível quase Batman, só que ele não vai estar investigando esse caso porque ele estaria ocupado demais com a Liga da Justiça. Então a Renée ia ter que começar a explorar Gotham e mostrar suas habilidades de detetive junto com essa espécie de questão que ela se torna, enquanto que ela vai ter que lidar com a sua vida pessoal, a sua vida depois que ela perdeu o emprego, né? Ela também tem um relacionamento com a Kate Kane, que mais tarde ia ser apresentado nesse meu universo da DC, a Batwoman, né? Mas nesse caso, ela ia ter nesse começo de relacionamento com ela, então ela ia ter que lidar com tudo isso, mas esse caso que está deixando ela maluca, porque Gotham virou um caos e ela está tentando ali descobrir o mais rápido possível antes que aconteça um assassinato muito pior. E seria bem pegada detetive mesmo esse filme. Não poderia esquecer também da Katana, que é uma personagem que já apareceu no Esquadrão Suicida de 2016, mas o pouco que ela apareceu, ela já foi incrível. E não é à toa. A atriz, que é a Karen Fukuhara, ela também é a Kimiko, de The Boys. E ela mostra que ela é uma atriz excelente. E aqui eu acho que também seria bem legal a gente fazer uma coisa pós-The Flash. Então, em vez dela ser aquela personagem que a gente viu em Esquadrão Suicida, fingir que aquilo nem existiu. E aqui recontar a história dela. Se passando no Japão, então a gente ia ver um comecinho da vida dela normal e até a morte do seu marido e da sua família. Eventualmente pegar a Katana, que tem aqueles poderes, falar sobre essa cultura, falar sobre a sua cultura, da cultura da Katana, os poderes dela. E o filme ia ser uma pegada bem ação japonesa, no estilo ninja. E ela ia atrás de vingança, com sede de sangue. E não seria até para maiores de 16, ia ter muito sangue. A gente ia ver aquele Japão cheio de neon e a personagem na cena ali de uma ira incontrolável e de vingança. E lá pro final do filme, depois que ela se vingasse, depois que tivesse todo o arco, talvez ela poderia ser chamada por Esquadrão Suicida, só que essa versão do James Gunn, ou não, ela fica lá no Japão mesmo. Mas seria muito interessante ela vir mais pros Estados Unidos, né? E eu parecer mais vezes, porque eu acho que um filme dela, na pegada também de umas lutas John Wick, ia ser excelente. E falando de vingança, vamos falar também da Caçadora, que também apareceu em Aves de Rapina, mas aqui também seria uma reformulação da personagem. Ainda seria com a atriz, né, a Mary Elizabeth, mas agora a gente ia ter a visão real da Caçadora, desde quando os seus pais morrem, até ela meio que se tornar lá na frente a personagem que iria entrar em BOP. E quem sabe dessa vez no BOP verdadeiro, né, no Aves de Rapina verdadeiro, ou Birds of Prey. E nessa história, então, ela ia ter essa sede de vingança também, só que ela ia lidar com uma raiva absurda que ela tem, que ela não sabe controlar. Então, ela ia ver seus pais mortos, ela ia treinar, ela ia fazer aquele traje, um traje muito mais fiel aos quadrinhos. E aí ela ia vir pra Gotham e se vingar de cada pessoa, tipo animalista, numa pegada Kill Bill até, que cada um ela ia matar. E a gente ia acompanhar isso. Só que a gente também ia ver a vida dela fora disso, que seria a sua vida mais pessoal, e que, por incrível que pareça, ela é uma excelente pedagoga e professora de inglês. Então a gente ia ver uma assassina brutesca que mata todo mundo a sangue frio e que tem uma sede de vingança absurda, e que, em outro lado, quando fosse de dia, ela ia ser uma professora que cuidava ali de crianças e ia ser uma excelente professora que todo mundo ia ficar, nossa, como será a vida dessa mulher? Que eu acho que seria muito engraçado e poderia até dar 2 pontos de um humor legal, controlado, e de uma ação frenética, John Wick ou Kill Bill, tanto faz. E seria muito legal. Também nas ruas de Gotham, explorando outros lados de Gotham, né? Porque a gente sempre vê muito o Batman explorando Gotham, mas aqui a gente ia ver vários personagens que moram na cidade, explorando a cidade do seu ponto de vista. Terminando a nossa lista, eu coloquei a Mary Marvel, ou a Mary Shazam, Mary Batson, ou qualquer coisa. A Mary irmã do Shazam. E por que ela, você deve estar se perguntando. Mesmo ela tendo ali uma ligação bastante com o Shazam, e a gente já vê na história assim, a Mary poderia ter uma história muito mais explorada desse lado da família Shazam e dos seus poderes, até levando seus poderes a outro nível. Mas a sua história ia começar realmente quando ela fosse consumida por Darkseid. E aí ficaria o ponto. Darkseid estaria vindo para a Terra para acontecer um Liga da Justiça, sei lá o que, para ter o grande vilão.
e a Mary ia ter que meio que ser dominada por ele. Então, a partir daí, ela ia começar a usar um traje todo preto, no nível tipo Adão Negro, ia perder totalmente o controle de seus poderes e se tornando má. E com esse negócio dela perder o controle dos seus poderes, a gente poderia ver pela primeira vez o poder do Shazam sendo elevado ao máximo nível, assim, e ela fazendo algumas maldades pela cidade e por todo mundo, assim. E o povo sem entender nada, aí ela ia precisar trazer a família Shazam para ajudar ela, fazer ela voltar. E seria uma pegada bem interessante, assim, na minha visão, desse filme para ela. Então a gente ia abordar um pouco mais da história do Shazam, esse poder do Shazam mais evoluído, teoricamente. Uma proposta do vilão já está vindo para a Terra, já deixar aquele pontinho ali. E também a gente ia ver, depois que ela meio que voltasse, que ela se tornasse do bem de novo, ela ia usar agora um traje totalmente branco, em vez do vermelho, bem parecido com o Shazam. Ela ia trocar por um branco e amarelo e se tornar mais da paz, né? Ela ia voltar ao normal e até mais aprender sobre seus poderes. Nesse tempo que ela ficou meio malucona, ela também aprendeu mais os seus poderes e quem sabe a gente pode ver ela até usando seus poderes sem precisar dizer Shazam. E eu acho que seria incrível. Bom, eu separei 7 personagens femininas para contar nesse vídeo. Tem mais algumas, não, tem bastante até que eu separei. Mas isso deixa para um próximo vídeo, se vocês gostarem desse. E é isso que eu tinha para falar e tchau.